Capítulo 65. Era uma vez um mercador rico que tinha 3 lindas filhas. Ele as paparicava tanto que as 2 meninas mais novas passavam quase o dia todo apreciando a própria beleza diante do espelho e beliscando as bochechas para deixá-las rosadas. Um dia o mercador teve que partir em uma jornada. "O que devo trazer para vocês quando voltar?" ele perguntou. A filha mais nova pediu vestidos de seda e renda. A filha do meio pediu rubis e esmeraldas. A filha mais velha pediu apenas uma rosa. O mercador ficou fora durante vários meses. Para a filha mais nova, encheu um baú com vestido de todas as cores. Para a filha do meio, vasculhou os mercados em busca de joias. Mas, apenas quando já estava perto de casa, lembrou-se da promessa de levar uma rosa para a filha mais velha. Ele encontrou uma grande cerca de ferro que se estendia ao longo da estrada. Ao longe ficava uma mansão escura e ele ficou satisfeito ao ver uma roseira cheia de flores vermelhas. Várias delas estavam ao seu alcance. Cortar a flor levou 1 minuto. O mercador estava guardando a rosa em seu alforje quando um rungido zangado o impediu. Um sujeito coberto por um manto apareceu onde o mercador tinha certeza de que não havia ninguém um segundo antes. Ele era enorme e falava com uma voz muito grave. "Está pegando algo meu sem nenhuma intenção de pagamento?" "Quem é você?" o mercador perguntou tremendo. "Basta dizer que sou aquele de quem você roubou." O mercador explicou que havia prometido a uma rosa a filha depois de uma longa viagem. "Pode ficar com sua rosa roubada", disse o sujeito, "mas em troca terá de me dar a primeira de suas riquezas que vir ao retornar." Ele então tirou o capuz e revelou o rosto de uma fera horrenda, cheia de dentes com um focinho. Um javali selvagem misturado com um chacal. "Você me importunou uma vez", disse a fera. "Morrerá se me importunar novamente." O mercador voltou para casa tão rápido quanto seu cavalo podia correr. Ainda estava a 1 quilômetro de distância quando viu sua filha mais velha esperando por ele na estrada. "Tivemos notícia de que chegaria hoje à noite", ela gritou correndo para os braços dele. Ela era a primeira de suas riquezas que ele viu ao retornar. Agora sabia o preço que a fera havia exigido. E depois, todos sabemos que a Bela acabou amando a fera. Ela acaba se apaixonando por ele, independentemente do que sua família pudesse achar, por seu charme, sua educação, seu conhecimento de arte e seu coração sensível. Na verdade, ele é humano e sempre foi. Nunca foi nenhum javali ou chacal, era apenas uma ilusão repugnante. O problema é que é extremamente difícil convencer o pai disso. Ele vê as presas e o focinho, ouve o terrível rugido, sempre que a Bela leva seu novo marido para visitá-lo. Não importa o quanto ele seja civilizado e erudito, não importa o quanto seja gentil. O pai vê o animal selvagem e sua repugnância sempre estará ali. Capítulo 66. Uma noite, no verão dos 15, Goethe jogou pedrinhas na janela do meu quarto. Coloquei a cabeça para fora e o encontrei parado entre as árvores. O luar refletindo sua pele e os olhos brilhantes. Ele estava esperando por mim no último degrau da varanda. "Estou com desejo de chocolate", ele sussurrou. "Vou invadir a despensa da Clermont. Quer vir?" Fiz que sim e andamos juntos pelo caminho estreito, dedos entrelaçados. Demos a volta pela entrada lateral da Clermont, que levava a um quartinho repleto de raquetes de tênis e toalhas de praia. Com uma mão na porta de tela, Goethe se virou e me puxou para mais perto. Seus lábios quentes estavam juntos aos meus. Nossas mãos ainda estavam dadas, lá na porta da casa. Por um instante, nós dois estávamos sozinhos no planeta, com toda a vastidão do céu e o futuro e o passado se espalhando à nossa volta. Pisando na ponta dos pés, entramos no quartinho e depois na grande despensa que se abria para a cozinha. O cômodo era antigo, com pesadas gavetas de madeiras e prateleiras para acomodar vidros de geleias e picles na época em que a casa foi construída. Agora armazenava biscoitos, caixas de vinho, batatinhas, legumes, água com gás. Deixamos as luzes apagadas caso alguém entrasse na cozinha, mas sabíamos que apenas meu avô estava dormindo em Clermont. Ele não ouviria nada, usava aparelho auditivo durante o dia. Estávamos explorando quando ouvimos vozes. Eram as tias entrando na cozinha com vozes arrastadas e tom histérico. "É por isso que as pessoas se matam", diz Bis com amargura. "Eu devia sair daqui antes de fazer algo de que me arrependo." "Você não está falando sério", disse Carrie. "Não me diga o que pensar", gritou Bis. "Você tem Ed, não precisa de dinheiro como eu." "Você já colocou as garras na casa de Boston", disse minha mãe. "Deixa a ilha em paz." "Quem organizou o funeral da mamãe?", retrucou Bis. "Quem ficou ao lado do papai durante semanas?"
Quem providenciou a papelada, falou com todos os que compareceram e escreveu os bilhetes de agradecimento. Você mora perto dele, disse minha mãe. Estava bem ali. Eu estava cuidando de uma casa com 4 crianças e tentando manter o emprego, disse Bis. Vocês não estavam fazendo nada. Um emprego de meio período, disse minha mãe. E se eu ouvir você falar 4 crianças de novo, vou gritar. Eu também estava cuidando de uma casa, disse Carrie. Qualquer uma das duas podia ter ido passar uma semana ou 2 com ele. Deixaram tudo nas minhas costas, disse Bis. Tive que lidar com papai o ano todo. Eu que corro para lá quando ele precisa de ajuda. Eu que lido com sua caduquice e seu luto. Não fale assim, disse Carrie. Você não sabe quantas vezes ele me liga. Não sabe que preciso engolir por ser uma boa filha. Então é claro que quero aquela casa, continuou o bispo, como se ela não estivesse escutado. Eu fiz por merecer. Quem levava a mamãe ao médico? Quem ficou ao lado da cama dela? Não é justo, disse minha mãe. Você sabe que fui até lá. Carrie foi também. Visitar, rebateu o bis. Você não precisa fazer tudo aquilo, disse minha mãe. Ninguém pediu. Não tinha mais ninguém lá. Vocês me deixaram fazer e nunca agradeceram. Estamos apinhados em Cudemont, que é a casa com a pior cozinha. Vocês nunca vão lá. Ficariam surpresas com a situação em que está. Não tem quase valor nenhum. Mamãe arrumou a cozinha da Windermere antes de morrer, os banheiros da Redgate, mas Cunderdon está como sempre foi. E aqui estão vocês duas me negando uma compensação por tudo que fiz e continuo fazendo. Você concordou com os projetos da Cunderdon? Carrie censurou. Queria à vista. Tem a única casa de frente para a praia Bis. E tem toda a aprovação e a devoção do papai. Achei que bastasse. Só Deus sabe como é algo impossível para nós duas. Você prefere não ter? Diz Bis. Escolheu Ed. Prefere viver com ele. Prefere trazer Gat aqui todos os verões quando sabe que ele não é um de nós. Sabe como o papai pensa e não só continua com Ed, como também traz o sobrinho dele para cá e fica desfilando como uma garotinha rebelde com um brinquedo proibido. Seus olhos estiveram bem abertos o tempo todo. Pare de falar do Ed, gritou Carrie. Cala essa boca, cala a boca, ouvimos um tapa. Carrie bateu na boca de Bis. Bis saiu correndo, batendo a porta. Minha mãe saiu também. Gat e eu ficamos sentados no chão da despensa de mãos dadas, tentando não respirar, tentando não nos mover enquanto Carrie colocava os copos na lava-louça. Capítulo 67. Alguns dias depois, meu avô chamou Johnny em seu escritório na Claremont. Pediu que lhe fizesse um favor. Johnny disse não. Meu avô disse que esvaziaria a poupança para a faculdade de Johnny se ele não fizesse o que estava pedindo. Johnny disse que não ia interferir na vida amorosa de sua mãe e que podia muito bem estudar em uma faculdade pública. Meu avô ligou para Thatcher. Johnny contou para Carrie. Carrie pediu para Gat parar de jantar em Claremont. Está irritando Harris, ela disse. Seria melhor para todos vocês se fizesse um macarrão e comesse em Redgate. Eu posso pedir para John trazer um prato depois. Você entende, não é? É só até as coisas resolverem. Gat não entendia. Johnny também não. Todos nós, os mentirosos, paramos de comer lá. Logo depois, Bis pediu para Mirra impressionar um pouco mais meu avô a respeito da Windermere. Ela devia levar Bonnie, Liberty e Taft para falar com ele em seu escritório. Eles eram o futuro da família. Mirren devia saber. As notas de Johnny e Cad de matemática não eram suficientes para entrar na Harvard, mas as de Mirren sim. Era Mirren quem tinha uma mente voltada para os negócios e era a verdadeira herdeira de tudo que o vovô valorizava. Johnny e Cad eram fúteis demais. E esses lindos pequenos, as lindas gêmeas loiras, o sardento Taft. Eles eram Sinclair dos pés à cabeça. Fale tudo isso, disse Bis, mas Mirren não quis. Bis tomou seu celular, seu laptop e sua mesada. Mirren não quis. Uma noite, minha mãe perguntou sobre mim e Gat. Seu avô sabe que tem alguma coisa acontecendo entre vocês dois e não está feliz com isso. Eu disse a ela que estava apaixonada. Ela me disse para deixar de ser boba. Está arriscando seu futuro, disse, nossa casa, sua educação, em nome de quê? Amor. Uma paixonite de verão? Deixe o menino em paz. Não. O amor não dura, Cad. Você sabe disso. Não sei. Bem, acredite em mim, não dura. Não somos você e o papai. Eu disse. Minha mãe cruzou os braços. Cresça, Cadence. Veja o mundo como ele é, não como você queria que fosse. Olhei para ela. Minha mãe, adorável e alta, com lindos cachos e uma boca rígida e amarga. Suas veias nunca estavam abertas, seu coração nunca saltava e caía desprotegido sobre o gramado. Ela nunca derretia e virava uma poça. Era normal, sempre, a qualquer custo. Para o bem da família, ela acabou dizendo, você vai romper com ele. Não vou.
Você precisa, e quando terminar, faça com que seu avô saiba. Diga que não significa nada e que nunca significou nada. Diga que ele não precisa mais se preocupar com aquele garoto e depois converse com ele sobre Harvard, a equipe de tênis e o futuro que você tem pela frente. Está entendendo? Não entendia e não faria aquilo. Saí correndo de casa para os braços de Getty. Sangrei sobre ele e ele não achou ruim. Mais tarde, naquela mesma noite, Mirren, Getty, Johnny e eu descemos até o galpão de ferramentas que ficava atrás da Claremont. Encontramos martelos, só havia 2. Então Getty pegou um alicate e eu peguei uma tesoura de poda. Pegamos o ganso de marfim da Claremont, os elefantes da Windermere, os macacos da Red Getty e o sapo da Quindondon. Levamos tudo para o cais no escuro e o estalhaçamos com martelos, alicate e a tesoura, até o marfim se transformar em pó. Getty encheu um balde com água fria do mar e limpou todo o cais. Capítulo 68. Conversamos. E se dissemos, e se, em outro inverno, numa realidade paralela, Deus apontasse o dedo e fulminasse Claremont com um raio? E se Deus a incendiasse? Assim, puniria os gananciosos, os insignificantes, os preconceituosos, os ordinários, os cruéis. Eles se arrependeriam de seus feitos, e depois disso aprenderiam a se amar novamente, a abrir sua alma, abrir suas veias, apagar seu sorriso falso, ser uma família, agir como uma família. Não era algo religioso, da maneira como pensávamos, mas ao mesmo tempo era castigo, purificação pelas chamas, ou ambos. Capítulo 69. No dia seguinte, fim de julho do verão dos 15, houve um almoço em Claremont. Mais um almoço como todos, servido na mesa grande, mais lágrimas. As vozes eram tão altas que nós, os mentirosos, subimos a passagem de Red Getty e ficamos na frente do jardim escutando. Tenho que reconquistar seu amor todos os dias, pai, minha mãe disse com a voz arrastada. E quase sempre falho. Não é justo, porra, Carrie ficar com as pérolas, Bi ficar com a Taz de Boston, Bis ficar com Endemé. Carrie tem John. Você vai deixar Claremont para ele, sei que vai. Eu vou ficar sem nada, embora Cade devesse ser a escolhida, a primeira, você sempre disse. Meu avô se levantou da cadeira à cabeceira da mesa. Penélope, vou levar Cade embora, está me ouvindo? Ela vai comigo e vocês não vão se ver nunca mais. A voz do meu avô explodiu através do pátio. Estamos nos Estados Unidos da América, ele disse. Você parece não entender isso, Penny. Então me deixe explicar. Aqui as coisas funcionam da seguinte maneira. Nós trabalhamos pelo que queremos e saímos na frente. Nunca aceitamos não como resposta e somos recompensados por nossa perseverança. Will, Taft, vocês estão ouvindo? Os meninos fizeram que sim com a cabeça, com o queixo trêmulo. Meu avô continuou. Nós, os Sinclair, somos uma família nobre e antiga. É algo de que se orgulhar. Nossas tradições e nossos valores formam a base que sustentará as futuras gerações. Esta ilha é nosso lar, como foi do meu pai e do meu avô. E ainda assim vocês, 3 mulheres com seus divórcios, lares corrompidos, seus desrespeitos pela tradição, sua falta de ética de trabalho, não fizeram nada, além de decepcionar um velho que pensou que tinha criado as filhas corretamente. Pai, por favor, disse Bis. Fique quieta, berrou meu avô. Você não pode esperar que eu aceite tamanha falta de consideração pelos valores dessa família e ainda recompense vocês e seus filhos com segurança financeira. Não podem, nenhuma de vocês pode esperar isso. E mesmo assim, dia após dia vejo vocês fazendo isso. Não vou mais tolerar. Bis se desfez em lágrima. Carrie agarrou Will pelo cotovelo e andou na direção do cais. Minha mãe arremessou sua taça de vinho contra a lateral da casa. Capítulo 70. O que aconteceu depois? Pergunta a Johnny. Ainda estamos deitados no chão da Quindondon na manhã cedo, no verão dos 17. Você não lembra? Ele pergunta. Não. Todo mundo começou a sair da ilha. Carrie levou Will para um hotel e Edgarton impediu que eu e Getty fôssemos para lá assim que fizéssemos as malas. Os empregados partiram às 8. Sua mãe foi visitar aquela amiga dela em Vineyard. Alice? Isso. Alice veio buscar sua mãe, mas você não quis ir. E por fim ela teve que ir sozinha. Vovô foi embora para a cidade. E foi aí que tomamos a decisão do incêndio. Nós planejamos tudo. Planejamos. Convencemos Bis a pegar o barco grande e levar os pequenos para ver um filme em Vineyard. Conforme Johnny fala, as lembranças se formam. Vou preenchendo detalhes que ele não contou em voz alta.
Quando eles saíram, bebemos o vinho que tinha deixado na geladeira de John. 4 garrafas abertas. E Get estava tão bravo. Ele estava certo, digo. Johnny vira o rosto e fala para o chão novamente, porque ele não voltaria mais. Se minha mãe casasse com Ed, eles seriam cortados. E se minha mãe rompesse com Ed, Get não teria mais nenhuma conexão com a nossa família. Claremont era como um símbolo de tudo que estava errado. É a voz de Mirri. Ela foi tão silenciosa ao entrar que nem escutei. Agora está deitada no chão ao lado de Johnny, segurando sua outra mão. O centro do patriarcado, diz Get. Também não o vi entrar. Ele se deita ao meu lado. Você é tão besta, Get, diz Johnny de maneira amigável. Sempre diz patriarcado. É o que quero dizer. Você usa essa palavra sempre que pode. Patriarcado na torrada, patriarcado na minha calça, patriarcado com gotas de limão. Claremont era como o centro do patriarcado, repete Get. E sim, estávamos muito bêbados. E sim, achamos que eles tinham destruído a família e que eu nunca mais voltaria. Imaginamos que se a casa fosse destruída e a papelada e os registros que havia lá dentro também, se todos os objetos pelos quais eles lutavam fossem destruídos, o poder seria destruído. E seríamos uma família, diz Mirri. Era como uma purificação, diz Get. Ela só lembra que iniciamos um incêndio, diz Johnny, de repente elevando o tom de voz. E algumas outras coisas, acrescento, levantando-me e olhando para os meninos à luz da manhã. As coisas estão voltando conforme vocês me contam. Estamos contando tudo o que aconteceu antes do incêndio, diz Johnny ainda em voz alta. Sim, diz Mirri. Nós iniciamos o incêndio, digo com espanto. Não choramos e sangramos. Fizemos alguma coisa, fizemos algo para mudar. Mais ou menos, diz Mirri. Está brincando? Nós reduzimos aquela porra de palácios a cinzas. Capítulo 71. Depois que as tias e meu avô discutiram, comecei a chorar. Get também estava chorando. Ele deixaria a ilha e eu nunca mais o veria. Ele nunca mais me veria. Get, meu Get, eu nunca tinha chorado por ninguém antes, ao mesmo tempo. Ele chorava como um homem, não como um menino, como se estivesse frustrado ou as coisas não fossem do jeito dele, mas como se a vida fosse amarga, como se suas feridas não pudessem ser curadas. Eu queria curá-las para ele. Descemos sozinhos para a praia pequena. Eu me abracei a ele e sentamos juntos na areia. E pela primeira vez, Get não tinha nada a dizer. Nenhuma análise, nenhuma dúvida. Finalmente, eu disse algo sobre se fizéssemos com nossas próprias mãos. E Get disse como. E eu disse algo sobre se eles parassem de brigar. Temos algo para salvar. E Get disse sim. Você e eu e Mirri e John, sim, nós temos. Mas é claro que sempre podemos nos ver, nós 4. Ano que vem já podemos dirigir. Sempre existe o telefone. Mas aqui eu disse isso. Sim, aqui. Ele disse isso. Você e eu? Eu disse algo sobre se. E se pudéssemos de algum modo deixar de ser a bela família Sinclair e ser apenas uma família? E se pudéssemos deixar de ter cores diferentes, passados diferentes e apenas estarmos apaixonados? E se pudéssemos obrigar todo mundo a mudar? Obrigar. Você quer brincar de Deus? Get diz. Quero tomar uma atitude, eu disse. Sempre existe o telefone, ele diz. Mas e aqui? Eu disse, isso. Sim, aqui, ele disse, isso. Get era meu amor, meu primeiro e único. Como podia deixá-lo ir? Ele era uma pessoa incapaz de forçar um sorriso, mas sorria com frequência. Envolvia meus pulsos em gaze branco e acreditava que feridas precisavam de atenção. Escrevia nas mãos e perguntava em que eu estava pensando. Sua mente era inquieta. Ele não acreditava mais em Deus e ainda assim desejava que Deus o ajudasse. E agora ele era meu e eu disse que não devíamos deixar nosso amor ser ameaçado. Não devíamos deixar a família se desintegrar. Não devíamos aceitar um mal que podíamos mudar. Nós enfrentaríamos, não é? Sim, enfrentaríamos. Seríamos até heróis. Get e eu falamos com Mirri e Johnny. Convencemos os dois a agir. Dissemos uns aos outros repetidas vezes, faça aquilo que tem. Dissemos uns aos outros repetidas vezes, afirmamos. Dissemos uns aos outros que estávamos certos. Capítulo 72. O plano era simples. Encontraríamos os galões sobressalentes de gasolina, aqueles que ficavam no galpão para usar os barcos.
Havia jornais e papelão no quartinho. Fazíamos pilhas de lixo reciclável e encharcaríamos de gasolina. Encharcaríamos o piso de madeira também. Tomaríamos de sans, colocaríamos fogo em um rolo de papel toalha e o arremessaríamos. Fácil. Incendiaríamos todo o piso, todos os cômodos, se possível, para garantir que Clermont queimasse completamente. Getty no porão, eu no térreo, Johnny no segundo andar e Mirren no último. Os bombeiros chegaram tarde demais, diz Mirren. 2 equipes de bombeiro de Johnny, a de Olds Hole e a de Martins Vineyard. Estávamos contando com isso, digo lembrando. Planejamos ligar para pedir ajuda, diz Johnny. Naturalmente, alguém tinha que ligar e ficaria parecendo um incêndio criminoso. Diríamos que estávamos na Cundondon assistindo a um filme e você sabe como as árvores cercam tudo. Não dá para ver as outras casas a não ser do telhado, então faria sentido demorar para ligar. Aquelas equipes de bombeiros são formadas praticamente por voluntários de Getty. Ninguém tinha a mínima ideia do que fazer. Velhas casas de madeira, material inflamável. Se as tias e o vovô suspeitassem de nós, nunca nos acusariam, acrescenta John. Era fácil contar com isso. É claro que não acusariam. Aqui ninguém é criminoso, ninguém é viciado, ninguém é fracassado. Senti um tremor ao pensar no que fizemos. Meu nome completo é Cadence Sinclair Eastman. Ao contrário da bela família em que cresci, sou uma incendiária. Uma visionária, uma heroína, uma rebelde. O tipo de pessoa que muda a história. Uma criminosa. Mas, se sou uma criminosa, sou então uma viciada. Sou então uma fracassada. Minha mente está brincando com as palavras, como sempre faz. Nós fizemos isso acontecer. Eu digo, depende do que você acha que é isso, diz Mirren. Nós salvamos a família, eles começaram de novo. Tia Carrie fica perambulando pela ilha à noite, diz Mirren. Minha mãe fica esfregando pias limpas até ficar com as mãos em carne viva. Penny fica observando você dormindo e anota tudo que você come. Elas bebem pra caramba, estão se embebedando até as lágrimas escorrerem pelo rosto. Quando vocês foram até a Nova Clermont para ver isso? Pergunto. Eu subo lá de vez em quando, diz Mirren. Você acha que resolvemos tudo, Cade? Mas acho que foi. Estamos aqui, eu insisto. Sem aquele incêndio, não estaríamos aqui. É isso que estou dizendo. Está bem. Vovô tinha tanto poder, digo, e agora não tem mais. Mudamos o mal que víamos no mundo. Entendo muitas coisas que não estavam claras antes. Meu chá está quente, os mentirosos são lindos. Cundondon é linda, não importa se as paredes estão manchadas. Não importa se tenho dores de cabeça, nem que Mirren esteja doente. Não importa se Will tem pesadelos e Getty se odeia. Cometemos o crime perfeito. Vovô só não tem poder porque está caduco, diz Mirren. Ele ainda torturaria todo mundo se pudesse. Discordo, diz Getty. A Nova Clermont parece um castigo para mim. O que? Ela pergunta. Uma forma de se punir. Ele construiu uma casa que não é um lar. É propositalmente desconfortável. Por que faria isso? Pergunto. Porque você doou todas as suas coisas, Getty pergunta. Ele está olhando fixamente para mim. Todos estão olhando fixamente para mim. Para ser caridosa, respondo. Fazer algum bem para o mundo. Faço um silêncio estranho. Odeio acumular coisas, digo. Ninguém ri. Não sei como acabei virando objeto dessa conversa. Nenhum dos mentirosos fala nada por um bom tempo. Então Jones diz, não pressione, Getty. E Getty diz, fico feliz que tenha se lembrado do incêndio, Cadence. Eu digo, bem, de uma parte dele. E Mirren diz que não está se sentindo bem e volta para a cama. Os meninos e eu ficamos deitados no chão da cozinha olhando para o teto por mais um tempo, até que me dou conta um pouco constrangida de que os dois pegaram no sono. Capítulo 73. Encontro minha mãe na varanda da Windermere com os cachorros. Ela está fazendo um cachicoso claro de lã. Você está sempre com Dandon, minha mãe reclama. Não é bom ficar lá embaixo o tempo todo. Carrie passou lá ontem procurando alguma coisa e disse que está uma imundície. O que aconteceu? Nada, desculpe pela bagunça. Se estiver realmente sujo, não podemos pedir para Dina limpar. Você sabe disso, não é? Não é justo com ela. E Bis vai ter um ataque se vir. Não quero ninguém ainda com Dandon. Quero a casa só para nós. Não se preocupe, eu sento e acaricio a doce cabeça amarela de Boss. Ei, mãe, o que foi? Por que você pediu para ninguém da família me contar do incêndio? Ela solta o novelo e fica olhando para mim por um bom tempo. Você se lembra do incêndio? Ontem à noite eu me lembrei de repente. Não me lembro de tudo, mas sim. Lembro que o incêndio aconteceu. Lembro que vocês todos brigaram, que todo mundo foi embora da ilha. Eu lembro que eu fiquei aqui com Getty, Mirren e John. Você se lembra de mais alguma coisa? Lembro como o céu ficou, com as chamas, o cheiro de fumaça. Se minha mãe acha que tem alguma culpa, ela nunca vai perguntar. Sei que não. Ela não quer saber. Mudei o curso da vida dela, mudei o destino da família, os mentirosos e eu.
Foi uma coisa horrível de se fazer, talvez, mas foi alguma coisa. Não fiquei apenas sentada reclamando. Sou uma pessoa muito mais poderosa do que minha mãe jamais saberá. Eu a desobedeci e a ajudei ao mesmo tempo. Minha mãe acaricia meu cabelo tão melosa, eu recuo. Só isso? Ela pergunta. Por que ninguém fala comigo sobre isso? Repito. Minha mãe faz uma pausa procurando palavras. Por causa da sua dor. Por que tenho dores de cabeça? Por que eu não consigo me lembrar do acidente? Não posso lidar com a ideia da Clermont ter pegado fogo? Os médicos nos pediram para não acrescentar estresse na sua vida, ela diz. Disseram que o fogo pode ter desencadeado as dores de cabeça pela inalação de fumaça ou medo. Ela termina de uma maneira ridícula. Não sou criança, digo. Sou capaz de lidar com informações básicas sobre nossa família. Durante todo o verão venho me esforçado para me lembrar do acidente e do que aconteceu antes. Por que não podem me contar, mãe? Eu contei, há 2 anos. Contei várias vezes. Você nunca lembrava no dia seguinte. Quando falei com o médico, ele disse que não devia ficar te chateando desse jeito. Não devia ficar te pressionando. Você mora comigo, eu grito. Não tem nenhuma fé de que seu próprio julgamento seja superior de um médico qualquer que mal me conhece? Ele é um especialista. O que faz você pensar que quero que toda a família guarde segredos de mim? E até mesmo as gêmeas, e até mesmo Will e Taft, minha nossa, em vez de saber o que aconteceu? O que faz você pensar que sou tão frágil a ponto de não poder saber de simples fatos? Você parece frágil para mim, diz minha mãe, e para ser sincera, não tenho certeza de que poderia lidar com isso. Não tem ideia do quanto isso é ofensivo. Eu te amo, ela diz. Não consigo mais olhar na sua cara de pena e de dona da razão.